Cada manhã traz consigo uma pergunta silenciosa que ecoa no fundo da nossa alma. Quem sou eu realmente? Não a versão que o mundo espera, não a imagem que construímos para agradar os outros, mas quem Deus nos criou para ser. Esta é uma das buscas mais profundas da jornada humana, porque passamos tanto tempo tentando encaixar-nos em moldes que não foram feitos para nós. Deus não nos chamou para sermos cópias mal feitas de outras pessoas. Ele nos chamou para sermos originais únicos, portadores da sua imagem de maneira singular. Quando Jeremias ainda estava no ventre materno, Deus já o conhecia e tinha um propósito específico para ele. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, o Senhor declara: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei. Isto significa que não somos acidentes, não somos produtos do acaso. Cada um de nós foi meticulosamente planejado, cuidadosamente formado, intencionalmente criado, com um chamado específico gravado no nosso DNA espiritual. O problema é que ao longo da vida, vamos acumulando camadas de expectativas alheias, de comparações dolorosas, de rejeições que nos fazem esquecer quem realmente somos. Começamos a viver a vida que outros desenharam para nós, em vez de descobrir o projeto original que Deus tem guardado. Esta oração matinal é um convite para despir-se de todas essas camadas falsas e redescobrir a verdade sobre a sua identidade. É um momento para ouvir a voz de Deus acima de todas as outras vozes que tentam definir quem você deveria ser. Agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, venho diante de Ti nesta manhã com um coração aberto, pronto para ouvir a Tua voz acima de todas as outras. Senhor, confesso que muitas vezes tenho vivido tentando agradar as expectativas dos outros, tentando encaixar-me em moldes que não foram feitos para mim. Perdoa-me por ter negligenciado o chamado único que colocaste sobre a minha vida. Hoje escolho despir-me de todas as identidades falsas que assumi, de todos os papéis que representei apenas para ser aceito. Quero ser quem Tu me chamaste para ser, nada mais, nada menos. Senhor, revela-me o propósito original que desenhaste para mim antes mesmo da fundação do mundo. Mostra-me os dons que depositaste dentro de mim, os talentos que ainda não descobri, as capacidades que tenho subestimado. Ajuda-me a parar de me comparar com outras pessoas, porque sei que a comparação rouba a alegria e distorce a verdade. Tu não me criaste para ser como fulano ou cicrano. Criaste-me para ser eu mesmo na minha plenitude. Senhor, cura as feridas da rejeição que me fizeram acreditar que não sou suficiente. Cura as palavras negativas que foram faladas sobre mim e que se tornaram crenças limitantes. Quebra toda mentira que o inimigo plantou na minha mente sobre quem eu sou. Pai, dá-me coragem para ser autêntico num mundo que constantemente pressiona-me a conformar-me. Que eu não tenha medo de ser diferente, de pensar diferente, de agir diferente quando isso significa ser fiel ao Teu chamado. Senhor, sei que Moisés foi chamado para libertar um povo mesmo sendo gago, que Davi foi escolhido sendo o menor entre os irmãos, que Esther se tornou rainha para um momento específico. Cada um deles poderia ter rejeitado o chamado por se sentirem inadequados, mas escolheram confiar em Ti. Ajuda-me a fazer a mesma escolha hoje. Senhor, remove de mim o medo do fracasso que me paralisa e impede-me de tentar coisas novas. Remove o medo da opinião alheia que me faz esconder os meus verdadeiros sonhos. Remove o perfeccionismo que me impede de começar, porque acho que nunca serei bom o suficiente. Pai, quero viver com ousadia, com paixão, com propósito. Não quero chegar ao fim da vida e perceber que passei os meus dias sendo uma versão diluída de quem poderia ter sido.
Ajuda-me a abraçar completamente a pessoa que tu criaste, com todas as peculiaridades, com todos os talentos únicos, com toda a personalidade que me deste. Senhor, abençoa o meu processo de autodescoberta. Sei que conhecer-me verdadeiramente é um caminho que leva tempo, que exige reflexão, que requer a tua orientação constante. Guia-me nesta jornada de entender quem sou em ti. Mostra-me as áreas da minha vida onde tenho vivido de forma inautêntica, onde tenho fingido ser alguém que não sou. Dá-me sabedoria para discernir entre o que é verdadeiramente meu e o que apenas absorvi do ambiente ao meu redor. Pai, ajuda-me a desenvolver os dons que me deste. Se me deste o dom de ensinar, que eu ensine com excelência. Se me deste o dom de servir, que eu sirva com alegria. Se me deste o dom de liderar, que eu lidere com integridade. Não permitas que eu enterre os meus talentos por medo ou por preguiça. Senhor, coloca pessoas na minha vida que vejam o potencial que tu colocaste em mim, que me encorajem a ser quem realmente sou. Afasta aqueles que constantemente tentam moldar-me à imagem deles, que criticam a minha autenticidade, que não valorizam a minha singularidade. Que eu tenha discernimento para saber de quem ouvir e de quem me afastar. Pai, abençoa a minha jornada profissional. Se ainda não descobri qual é a minha vocação, revela-me. Se já sei, mas tenho medo de persegui-la, dá-me coragem. Se estou num caminho que não é o meu, mostra-me a saída e abre as portas certas. Senhor, que o meu trabalho não seja apenas uma fonte de renda, mas uma expressão do chamado que colocaste sobre mim. Ajuda-me a encontrar significado e propósito naquilo que faço todos os dias. Pai, abençoa os meus relacionamentos. Ajuda-me a ser autêntico nas minhas conexões com as pessoas, a não usar máscaras, a não fingir ser quem não sou para ser aceito. Que eu atraia relacionamentos saudáveis, onde posso ser genuíno, onde sou amado pelo que realmente sou. Senhor, dá-me sabedoria para saber quando partilhar os meus sonhos e quando guardar silêncio. Nem todas as pessoas merecem conhecer os planos que tens para mim. Protege as sementes que plantas no meu coração, até que estejam prontas para germinar. Pai, abençoa a minha saúde emocional. Cura as inseguranças profundas que me impedem de aceitar-me completamente. Cura a necessidade excessiva de aprovação que me faz mudar constantemente para agradar os outros. Senhor, ensina-me a valorizar o processo tanto quanto o destino. Sei que tornar-me quem tu me chamaste para ser não acontece da noite para o dia. É uma jornada de transformação contínua, de aprendizado constante, de crescimento progressivo. Ajuda-me a ter paciência comigo mesmo neste processo. Pai, quando eu cair, levanta-me. Quando eu duvidar, lembra-me das tuas promessas. Quando eu me sentir perdido, sê tu a minha bússola. Senhor, que cada manhã seja uma oportunidade de alinhar-me novamente com o teu propósito. Que eu não carregue os erros de ontem para o hoje, que cada dia seja realmente um novo começo. Pai, abençoa a minha criatividade. Se me criaste para ser artista, empresário, cientista, professor, pai, mãe, líder comunitário, seja o que for, ajuda-me a expressar essa vocação com excelência. Que eu use os meus dons não para a minha própria glória, mas para glorificar-te e abençoar os outros. Senhor, protege-me da síndrome do impostor que me faz sentir que não mereço estar onde estou, que não sou qualificado o suficiente, que a qualquer momento serei descoberto como uma fraude. Pai, ajuda-me a entender que ser quem tu me chamaste para ser não significa ser perfeito, significa ser real. Significa aceitar as minhas limitações enquanto celebro os meus pontos fortes. Significa reconhecer que ainda estou em construção e que isso está bem. Senhor, dá-me humildade para aprender com os outros sem perder a minha própria voz.
que eu possa ser inspirado por histórias alheias sem tentar copiar caminhos que não são meus. Pai, abençoa a minha capacidade de tomar decisões alinhadas com o meu chamado. Quando surgir uma encruzilhada, que eu escolha o caminho que me aproxima de quem tu me criaste para ser, mesmo que seja o mais difícil. Senhor, liberta-me da necessidade de ter todas as respostas agora. Ensina-me a confiar no teu tempo, a dar um passo de cada vez, a caminhar pela fé mesmo quando não vejo o quadro completo. Pai, que esta oração não seja apenas palavras que pronuncio, mas uma declaração que transforma a minha realidade. Que cada dia eu me torne mais parecido com a versão original que desenhaste, menos influenciado pelas pressões externas, mais guiado pela tua voz interior. Pai, abençoa a minha capacidade de influenciar positivamente o mundo ao meu redor, sendo simplesmente quem sou. Sei que quando vivo autenticamente no meu chamado, dou permissão para que outros façam o mesmo. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que é possível ser fiel a si mesmo enquanto se honra a ti. Senhor, ajuda-me a não desperdiçar energia tentando ser alguém que não sou. Redireciona essa energia para desenvolver quem realmente sou. Pai, quando as críticas vierem, e elas virão, ajuda-me a filtrar o que é construtivo do que é apenas ruído. Que eu não me deixe abalar por opiniões de pessoas que nem sequer conhecem o chamado que tens para mim. Senhor, dá-me resiliência para continuar quando o caminho ficar difícil. Haverá momentos em que ser fiel ao meu chamado significará nadar contra a corrente, enfrentar oposição, ficar sozinho. Nesses momentos, lembra-me que tu estás comigo, que a tua aprovação é tudo o que preciso. Pai, abençoa a minha capacidade de celebrar pequenas vitórias no caminho. Nem todas as conquistas são grandiosas, mas cada passo em direção a quem tu me chamaste para ser, merece ser reconhecido e celebrado. Senhor, protege-me da armadilha de pensar que preciso ter tudo resolvido antes de começar. Ajuda-me a começar de onde estou, com o que tenho, sendo quem sou agora, confiando que tu me transformarás no processo. Pai, que eu não compare o meu capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa. Cada um tem o seu próprio ritmo, a sua própria jornada, o seu próprio tempo. Senhor, abençoa os meus momentos de solidão e reflexão. É muitas vezes no silêncio que ouço mais claramente a tua voz, que entendo melhor quem sou, que recebo direção para onde devo ir. Ajuda-me a criar espaços regulares de quietude na minha rotina agitada. Pai, quando eu me sentir tentado a desistir porque o caminho está demorando mais do que esperava, renova as minhas forças. Lembra-me de que Abraão esperou 25 anos pela promessa, que José passou anos na prisão antes do palácio, que Davi foi ungido rei, mas pastoreou ovelhas por muito tempo depois. O teu tempo é perfeito, e enquanto espero, tu estás preparando-me. Senhor, ajuda-me a ser paciente com o processo de transformação que está acontecendo dentro de mim. Pai, abençoa a minha capacidade de perdoar-me pelos anos que passei vivendo abaixo do meu potencial, tentando ser quem não era, escondendo quem realmente sou. O passado não pode ser mudado, mas o presente e o futuro estão nas minhas mãos. Hoje escolho começar de novo. Escolho ser autêntico. Escolho viver o chamado que colocaste sobre mim. Senhor, que esta oração se torne um hábito diário, um lembrete constante de que fui criado com propósito, chamado com intenção, amado incondicionalmente. Pai, enquanto caminho nesta jornada de ser quem tu me chamaste para ser, que eu nunca esqueça que não se trata de perfeição, mas de progresso. Não se trata de chegar, mas de caminhar na direção certa. Não se trata de ter todas as respostas, mas de confiar em quem tem.
Senhor, abençoa cada pessoa que está fazendo esta oração comigo, que cada um descubra o chamado único que tens para a sua vida. Que cada um tenha coragem de ser autêntico num mundo de cópias. Que cada um experimente a liberdade de viver sendo exatamente quem tu criaste. Pai, obrigado por me amares como sou, por me chamares com propósito, por caminhar comigo nesta jornada de autodescoberta e realização do teu plano para a minha vida. Obrigado, Senhor, por nos ouvires sempre, por nunca desistires de nós, por continuares moldando-nos à imagem daquilo que sempre soubeste que poderíamos ser. Agradeço por esta manhã, por esta oração, por esta oportunidade de realinhar-me com o teu propósito. Que hoje seja um dia de passos concretos em direção ao chamado que colocaste sobre mim. Que eu viva com autenticidade, com coragem, com fé. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa ser lembrado de quem Deus o chamou para ser. Talvez seja aquele amigo que está perdido, aquela familiar que esqueceu o seu valor, aquele colega que desistiu dos seus sonhos. Escreva amém nos comentários como uma declaração de fé, como um compromisso de que a partir de hoje você escolhe ser autêntico, escolhe viver o seu chamado, escolhe ser quem Deus criou você para ser. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo mensagens que edificarão a sua jornada espiritual, que fortalecerão a sua fé, que lembrarão você diariamente de quem você é em Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Que você caminhe hoje com a certeza de que foi criado com propósito, chamado com intenção e amado infinitamente. Vá em paz e seja a luz que Deus o chamou para ser. Amém.